governador de São Paulo, João das Vacinas, João Dória. Dória, bom dia. Como vai você, meu amigo? Bom dia, Mário, amigo querido. Um grande prazer estar falando com você. Eduardo, bom dia a você também. E um quase baiano aqui, falando com um grande baiano, Mário Kertz, e com a nossa Bahia, a nossa terra tão querida. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, em imagem e áudio. Governador, me diga uma coisa. Qual a sua análise de ontem? Você acha que a democracia brasileira, tão atacada de uma forma tão dura, violenta, aquele negócio de ou tudo ou nada, tem que ficar calada e o Congresso não diz nada, o Supremo vai se manifestar? O que você acha? E qual a sua opinião? Mário, não pode e não deve. Nós temos que nos manifestar. Eu já fiz isso ontem. Ontem me manifestei pela primeira vez. Eu não havia feito essa manifestação anteriormente, mas ontem me manifestei a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ele afrontou todos os princípios constitucionais, todos. Eu não vi nada igual, exceto nos atos atentatórios antes da ditadura militar, em 1º de abril de 1964. Ontem, o presidente da República ultrapassou todos os limites, confrontando a Suprema Corte, confrontando a Constituição brasileira, confrontando o Estado Democrático de Direito, ameaçando as pessoas, criando aglomerações, sem máscaras. Ele rompeu todos os princípios, todos, absolutamente todos os princípios constitucionais. Ontem o Brasil assistiu uma das mais patéticas manifestações já feitas nas últimas décadas aqui no Brasil. E eu lamento que tantas pessoas tenham saído às ruas para aplaudir um fascínora, aplaudir um autoritário, aplaudir um negacionista, aplaudir um criminoso e aplaudir um psicopata como Jair Bolsonaro. Eu fico triste pelo nosso Brasil, pelo nosso país, de ver tantas pessoas iludidas e acreditando num homem que é um fascínora. E se não fossem todas essas características, Mário, que eu aqui mencionei, ainda é um corrupto. Aliás, corrupto e chefe de uma quadrilha de corruptos. Ele e os seus filhos. Porque rachadinha, Mário, é corrupção. Roubar dinheiro público, não importa o montante. Quem rouba 1.000, quem rouba 1 milhão é ladrão. Então, além de todas as características que eu mencionei, nós temos na presidência da República um ladrão. Essa é a minha opinião, com todas as letras e com toda a franqueza. João, me diga o seguinte, do ponto de vista agora prático da política, você acha que já existe um clima, por exemplo, para o Congresso abrir o processo de impeachment e levar para frente? Porque o presidente, na realidade, Rodrigo Maia, segurou, lá achava que não devia abrir o impeachment. Tudo bem, tá. Ele consegue eleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Esses dois, até agora, mais Arthur Lira até do que Pacheco, têm sido muito benevolentes com o que está acontecendo. Você acha que, em função do que aconteceu ontem, é possível que eles mudem de posição e assumam a defesa real da democracia? Mário, vai depender da voz das ruas. Agora, no próximo dia 12 de setembro, teremos manifestações em todo o país daqueles que são contra Bolsonaro. Ontem foi a manifestação dos iludidos, dos traídos, mas ainda convictos de apoiar Bolsonaro. No próximo dia 12 é a voz das ruas contra Bolsonaro. Eu assisti os movimentos de impeachment de Dilma Rousseff, como você assistiu, e de Fernando Collor de Mello, como você também assistiu. O que determinou o impeachment desses dois ex-presidentes do Brasil? Além das irregularidades que cometeram, do afrontamento à Constituição e do desrespeito à lei, portanto, mereceram o impeachment, o que determinou foi a força das ruas, foi a voz da população. Portanto, é isso que vai compelir, é isso que vai impulsionar no Congresso Nacional a decisão de Arthur Lira como presidente da Câmara Federal. Quero lembrar a você, os nossos ouvintes, que nós já temos mais de 130 pedidos registrados e
no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e que não foram levados adiante. 130. Provavelmente hoje serão protocolados mais uma dúzia de pedidos, dado as circunstâncias do que aconteceu ontem. Mas, se não houver o clamor das ruas, este tema não vai avançar. E, Mário, eu queria aqui acrescentar a você, os nossos ouvintes, os nossos internautas, a nossa querida Bahia. Bolsonaro ou sairá pelo impeachment ou sairá pelo voto. Se o impeachment não for adiante, em outubro do ano que vem, ele deixará a presidência da República derrotado pelas urnas como o pior presidente da República da história do nosso país. Portanto, o destino de Bolsonaro, eu já sei qual é. Será o ostracismo e o julgamento das leis do Brasil e das leis internacionais. No plano internacional, pelo genocídio que ele promoveu no Brasil ao negar a vacina, ao promover a cloroquina, ao transformar a pandemia num ato que vitimou mais de 584 mil brasileiros, muitos dos quais poderiam estar vivos hoje ao lado dos seus familiares e amigos. Portanto, ele sofrerá o julgamento das leis no Brasil, no futuro próximo, e das leis internacionais como um genocida. Conversando com o governador de São Paulo, João Dória. João, por que essa preferência pessoal dele por você? Ele parece que tem assim, você é o alvo preferido dele, e ataca de tudo quanto é jeito, avacalha a sua vacina, fala de você pessoalmente. Por quê? Por que esse negócio? O que é que você acha disso? Bem, são dois, na verdade, os escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, por quem tenho enorme respeito, e eu. É um fascínio que ele tem, inclusive pelas minhas calças apertadas. Eu não sei o que isso significa, mas Freud explica, Mário. Talvez outras teses também possam explicar. E, sistematicamente, o medo que ele tem, medo do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e medo aqui do governador do estado de São Paulo. No fundo, Bolsonaro é um grande covarde. É isso que ele é. Eu não tenho meias palavras para classificar esse presidente da República que temos, o pior presidente da República da história do país. Eu admito oposição, o contraditório, tudo isso faz parte da democracia, Mário, você sabe disso. Nós vivemos, felizmente, ainda numa democracia muito ameaçada, mas vivemos numa democracia. O contraditório, pessoas que têm opiniões distintas, diferentes das suas, tudo isso é parte do jogo democrático. Mas o que não é jogo democrático é você afrontar a democracia, é você emparedar as pessoas, ameaçar as pessoas, como faz Jair Bolsonaro todos os dias. Além das ameaças e dos impropérios que dirige a mim e ao ministro Alexandre de Moraes, ele faz o mesmo a várias outras pessoas, a começar por jornalistas, especialmente mulheres jornalistas. Ele empareda, confronta, intimida e ameaça veículos de comunicação, emparedando também veículos, cortando verbas publicitárias, ameaçando anunciantes privados para que retirem a publicidade de veículos de comunicação que lhe fazem oposição. Aliás, é o protocolo típico dos ditadores. Ele segue rigorosamente à risca o protocolo dos ditadores. Mário, eu estou lendo um livro agora que me foi recomendado pelo senador Antônio Anastasia, por quem tenho enorme respeito, que conta a história de Mussolini, Benito Mussolini, o fascista da Itália, que se associou a Adolf Hitler no genocídio de 6 milhões de judeus e milhões de outras pessoas que padeceram e morreram sob o seu autoritarismo na Itália e sob o autoritarismo de Adolf Hitler na Alemanha. Parece que ao ler a história de Mussolini, eu estou lendo a história de Bolsonaro. É impressionante a semelhança de comportamento, de posicionamento, de loucura, de transcura que Mussolini fez na Itália, inclusive com apoio popular de parte da população italiana, que depois se arrependeu profundamente, mas é uma história que se repete. Aquilo que ocorreu na década de 30 e 40 se repete, lamentavelmente, no Brasil no ano de 2021, e ao longo deste período o Brasil só acumulou tristezas e isolamento.
E, Mário, o Brasil hoje é um pária do mundo. Ninguém quer o Brasil, ninguém quer dialogar com o Brasil. O Brasil se tornou um país indesejado e, consequentemente, nós estamos pagando o preço disso. Um país afastado, um país isolado e um país desrespeitado pela comunidade internacional, comunidade científica, comunidade diplomática, comunidade política, comunidade empresarial, comunidade institucional, comunidade jornalística. Hoje o Brasil virou uma republiqueta de quinta. É isso que nós tornamos sob o mando, ou melhor, sob os desmandos de Bolsonaro. Zé Eduardo, meu colega aí, quer fazer uma pergunta a você, governador. Diga, Zé. Meu querido amigo Mário Kertz, governador João Dória, parabéns aí pelo sucesso das vacinas. Não tem como negar que o senhor é o pai da vacina no Brasil, foi quem lutou para acabar com essa pandemia. Aliás, o senhor lutou para acabar com a pandemia e lutou para acabar contra a mentira do presidente da República dizendo que sua vacina não valia nada, o que é um perigo, um risco, alerta total, porque uma parte da população compra isso, né? Acredita nisso de verdade, que porque não é, a vacina é tão importante quanto a vida. Então, eu imagino como é que o senhor, durante todo esse tempo, segurou essa história toda aí, e tudo isso acontecendo em São Paulo, né? Porque ele leva também tudo isso para o estado que o senhor governa. Mas eu estou sentindo hoje o senhor um tom mais pesado. É a primeira vez que eu vejo aqui o senhor chamando o presidente da República de ladrão, de chefe de quadrilha. Me parece que ontem o limite chegou para todos, governador João Dória. Eduardo, primeiro, bom dia mais uma vez. Muito obrigado pelas considerações feitas em relação à vacina e à luta pela ciência e pela vida. Vou continuar a lutar pela ciência e pela vida, porque a ciência salva e a ignorância mata. E quem pratica a ignorância é Bolsonaro, bolsonaristas, bolsomínios, extremistas e loucos que seguem este homem. Ontem foi realmente praticamente o limite, Eduardo. Alguém que confronta, que vai no microfone, numa avenida em São Paulo, como fez em praça pública em Brasília, e desafia a Suprema Corte, dizendo que não vai aceitar deliberações da Suprema Corte, é um ditador. Simplesmente não respeita a Constituição, não respeita a lei e a ordem. Ele assumiu o seu papel de ditador, ou do espírito ditatorial que o move na condição de presidente da República. Não bastasse 584 mil mortes, como eu mencionei agora há pouco, Zé Eduardo. Metade, aliás, dessas pessoas poderiam estar salvas hoje, poderiam estar conosco, ao lado dos seus amigos, dos seus familiares, se tivéssemos tido vacinas no momento certo, se tivéssemos comprado vacinas ao invés de comprar cloroquina, se tivéssemos dado bom exemplo do uso de máscaras, de distanciamento, de orientação correta à população e não desse genocídio promovido por Jair Bolsonaro. E um criminoso, aliás, as investigações estão mostrando claramente isso, que Jair Bolsonaro, praticou rachadinha no seu gabinete como deputado, ensinou isso aos seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, e agora vem à tona essas informações com toda clareza. Isso é crime. Quem rouba dinheiro público é ladrão. Isso está tipificado no Código Penal brasileiro. Portanto, ele, além de ladrão, comanda uma quadrilha familiar que assaltou os cofres públicos. Ora, Zé Eduardo, como pode Flávio Bolsonaro comprar uma mansão à beira do lago, em Brasília, uma mansão cujo valor de mercado é de 14 milhões de reais, foi declarada como 6 milhões de reais na sua compra, aliás, registrado num cartório numa cidade satélite de Brasília, para tentar esconder o registro desta compra, uma casa, repito, cujo mercado indica um valor de 14 milhões, uma casa decorada, ele comprou a casa pronta, decorada, equipada, sofisticadamente, declarou 6 milhões e ganha 33 mil reais bruto por mês. Se você ou qualquer cidadão de bem me explicar como é possível alguém recebendo 33 mil reais comprar uma mansão de 14 milhões de reais, esse é um milagre da natureza que nem o maior especialista em administração
administração financeira seria capaz. E se já não bastasse, o outro filho, o Renanzinho, e a sua mãe, ex-esposa de Bolsonaro, também foi morar em outra mansão em Brasília, declarada como de 4 milhões de reais, um aluguel de 20 mil reais, de uma mansão cujo aluguel seria do dobro, 40 mil reais, sendo que a mãe que paga o aluguel ganha 6.333 reais por mês. São os milagres que só a família Bolsonaro, Zé Eduardo, sabe explicar. Governador, me diga uma coisa. No início, na eleição de 2018, vocês tiveram muitos votos conjuntos, chamado Bolsodória. De que forma isso? Como foi sua relação desde o princípio, ainda na campanha com o próprio Bolsonaro? Como era? Vocês eram próximos, se aproximaram? O que foi que houve? Mário, primeiro, um erro do qual eu já declarei e me arrependo profundamente. Aliás, como eu, milhões de brasileiros também erraram, como Sérgio Moro, como Gustavo Bebiano, como Santa Cruz, como Mandetta, todos que erraram, como eu, votando em Jair Bolsonaro em 2018. Agora, eu não erro duas vezes e não tenho compromisso com o erro. Não tive durante a campanha nenhum contato pessoal com Bolsonaro. Agora, Mário, apenas para colocar os fatos no timeline da história. Em 2016, eu venci as eleições aqui em São Paulo para prefeito e venci Fernando Haddad, Lula e Dilma. Dilma era presidente da República, Lula não estava, fazia campanha para Fernando Haddad, e Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e tentando a sua reeleição. Eu entrei na disputa, aliás, disputei as prévias do PSDB, era o franco favorito a perder as prévias do meu partido, do PSDB, venci as prévias com 4 outros bons candidatos, incluindo Bruno Covas, saudoso ex-prefeito aqui de São Paulo, meu amigo querido que está lá no céu. Venci Bruno e outros 3 candidatos do PSDB, depois convidei Bruno para ser candidato a vice, numa chapa pura, contrariando as normas da política, que também diziam, Mário, que jamais uma chapa pura venceria a eleição aqui em São Paulo. E nós vencemos, e vencemos no primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos. Ora, como poderia eu, 2 anos depois, votar a favor de Fernando Haddad? Votei no primeiro turno em Geraldo Alckmin, e no segundo turno votei contra o PT de Fernando Haddad, que eu havia vencido 2 anos antes nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Mas volto a dizer a você, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que errei. Errei feio, mas não vou errar 2 vezes. Assim como milhões de brasileiros que erraram não vão errar outra vez. Por isso, as minhas posições completamente antagônicas a esse fascínora chamado Jair Bolsonaro. Mas você nunca teve uma relação assim pessoal mais estreita com ele, não, né, Dora? Nunca, Mário, na campanha não estive sequer pessoalmente com ele. Estive com ele depois da eleição 2 vezes. Uma antes da sua posse, depois da sua eleição, e uma depois da posse como presidente da República, num despacho feito no Palácio do Planalto. Bastou esses 2 encontros para eu perceber já o erro que eu havia cometido. Não precisou chegar à pandemia. Uma pessoa completamente paranoica, rasa. Imagine você, Mário, alguém incapaz de sustentar um diálogo de 5 minutos sobre qualquer tema sério. Essa pessoa chama-se Jair Bolsonaro. Ele não tem capacidade de falar sobre absolutamente nada. Ele não fala sobre meio ambiente, sobre economia, sobre pobreza, sobre combate à pobreza, sobre institucionalidade, absolutamente nada. Fala palavrões, um atrás do outro, impropérios, critica as pessoas, faz ameaças às pessoas, inclusive do ponto de vista de violência. Bastaram 2 encontros para que eu percebesse a personagem que estava na presidência da República, e não deu outra. Ao longo do tempo, só fez erros, cometeu bobagens, se firmou como o maior negacionista do mundo. Só ele e mais 2 ditadores da Bielorrússia têm esta posição, e um da Guiné-Bissau, que, aliás, ele fez questão de homenagear 3 semanas atrás, em Brasília, com um desfile militar para um ditador da Guiné-Bissau, só na cabeça de um fascínora e de um medíocre como Jair Bolsonaro.
Então, Mário, eu como bom baiano, que sou pelo menos como meio bom baiano, posso errar, como errei, e reconheço, mas 2 vezes eu não erro, não. João, me diga uma coisa, o que é que você acha hoje, depois daquilo? Chega o presidente lá em Brasília, ele falou numa reunião do Conselho que não tem nada, um chute, mais uma bravata. O que é que pode acontecer hoje da parte dele? Boa pergunta, Mário. Para alguém que não tem nada na cabeça, imagine sempre o pior, porque como ele é um incapaz, ele não tem capacidade de raciocínio, ele não tem a menor capacidade, é de uma intelectualidade zero, aliás, inferior a zero, a sua capacidade é apenas para falar bobagens, impropérios, ser agressivo, hostilizar mulheres, negros, minorias, falar mal das pessoas e ameaçá-las. Eu não vejo como um homem como esse possa tomar qualquer atitude razoável e sensata. O que eu espero é que o Congresso tenha sensatez e tenha equilíbrio, e que o Poder Judiciário, principalmente o Supremo, possa se manifestar hoje na figura do seu presidente Luiz Fux, e as forças democráticas, verdadeiramente democráticas do país, e aí não importa se estão mais à esquerda, mais ao centro, centro-esquerda, ou mesmo ao centro-direita, mas que defendem a democracia, possam se manifestar. Não é razoável que depois daquilo que vimos, assistimos e ouvimos ontem, tudo volte à normalidade. Não há normalidade depois de ameaças tão agudas feitas pelo presidente da República. E, Mário, eu leio muito, você também. Hoje cedo já olhei as manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo, está na internet, veículos dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, classificando a atitude de ontem de Jair Bolsonaro como uma tentativa de golpe e colocando claramente a democracia brasileira sob ameaça. Basta olhar as manchetes de hoje, do New York Times, do Washington Post, do Financial Times, do The Guardian, do Le Figaro, do La Repubblica na Itália, dos principais jornais do mundo, e você vai ver as manchetes colocadas ali com essa figura grotesca do Bolsonaro ameaçando a democracia do Brasil. O Brasil é um grande país, Mário. Nós precisamos, se não for pelo impeachment, pelo voto em 2022, retomar a paz, a harmonia, o entendimento, a esperança dos brasileiros. Não é possível viver nesse confronto permanentemente. Nós precisamos de comida no prato, vacina no braço, emprego para a população, proteção social aos mais pobres, aos mais vulneráveis, aos mais humildes, retomar o crescimento, retomar a esperança e a alegria de viver. Nós perdemos isso, Mário. Perdemos pela pandemia e pelo confronto. Os brasileiros que sempre foram sorridentes, felizes, que sempre cantaram a vida, mesmo em situações adversas, hoje estão amuados, infelizes, entristecidos. Um Brasil do confronto. Eu espero que possamos ter, em breve, a volta do Brasil, dos brasileiros, o Brasil da alegria, o Brasil do carnaval, o Brasil do trabalho, o Brasil da prosperidade, o Brasil da redução das desigualdades. Não é possível mais o país todo permanecer em sobreaviso, dado o confronto deste psicopata que nós elegemos presidente da República. Precisamos ter uma outra pauta, e isso teremos após as eleições, Mário. Infelizmente, ainda vamos ter que suportar um tempo com tanta loucura, com tantas adversidades, mas eu, como bom baiano e como uma pessoa que tem confiança e otimismo, eu confio no Brasil, confio na maioria dos brasileiros. Aquilo que nós vimos ontem nas ruas, Mário, não era a maioria dos brasileiros, era a minoria dos brasileiros, ainda que numericamente expressivo, mas era a minoria dos brasileiros. A maioria quer paz, quer harmonia, quer trabalho, quer esperança, quer vacina, quer saúde, quer o resgate do seu país para os verdadeiros brasileiros, Mário. Ô, João, o que você espera de Arthur Lira? Arthur Lira é uma peça-chave nessa história. E aí, você acha que, como ele é ligado ao presidente, o presidente foi quem ajudou com emendas e mais emendas a eleger ele presidente da Câmara, você acha que ele vai tomar alguma atitude, vai participar de alguma coisa ou vai deixar passar? Arthur Lira foi eleito pelo presidente Bolsonaro. Ele deve a sua condição de presidente da Câmara ao presidente Jair Bolsonaro. Eu espero que ele tenha bom senso e razonabilidade, mas eu só vejo esse bom senso aflorar com o grito das ruas.
pelas manifestações feitas nos meios de comunicação, por jornalistas como você, por governadores como eu, por intelectuais, por aqueles que defendem verdadeiramente a democracia e os que expressaram a sua indignação com as manifestações do presidente Bolsonaro de ontem, eu não vejo nenhuma iniciativa que o deputado Arthur Lira possa ter para desengavetar e colocar em debate no Congresso Nacional o pedido de impeachment para o presidente Jair Bolsonaro. Só verei isto quando as ruas se manifestarem de forma intensa e contínua, clamando e pedindo pelo impedimento do presidente Jair Bolsonaro. E volto a repetir aqui a você, seus ouvintes e internautas. Bolsonaro ou sairá pelo impeachment ou sairá pelo voto, mas que ele sairá derrotado, sairá, e depois será julgado pelos crimes que cometeu. A história das vacinas foi uma das coisas que mais, no meu entendimento, queria que você confirmasse ou não, irritou o presidente. Primeiro, ele era contra a vacina, ele disse que podia virar jacaré, ele foi contra a Pfizer, fez tudo isso que a gente já conhece. Quando você sai na frente, investe pesado, vai na China, busca os meios, traz a Coronavac, o Butantan, respeitadíssimo há anos e anos. E você parte na frente, eu acho que isso tornou você mais inimigo pessoal dele, porque você se lembra que ele queria mandar um avião, chegou a fretar, pagar uma fortuna para um avião para trazer na véspera de você começar a vacinação. Conte aí um pouquinho para a gente sobre isso, Antônio. Mário, aquilo seria cômico se não fosse trágico, e se não fosse verdade, uma vergonha. Contratou um avião da Azul, envelopou o avião da Azul com a indicação, a vacina bolsonarista, etc. O avião decolou do Rio de Janeiro, foi para Recife, ficou estacionado no pátio do aeroporto do Recife durante 2 dias esperando autorização para embarcar até a Índia para trazer algumas doses da vacina AstraZeneca, apenas com o objetivo de iniciar a vacinação antes daquilo que nós tínhamos determinado, que era o início da vacinação aqui no dia 25 de janeiro, e acabamos começando no dia 17 de janeiro, 10 minutos depois da Anvisa deliberar a aprovação da vacina e qualificá-la como uma vacina segura e eficaz. Foi ridículo aquilo. Gastou-se milhões do dinheiro público, fretou-se um avião que não saiu do lugar, voltou depois de Recife para São Paulo, porque a Índia disse não, nós não temos vacina, não vamos vender vacina para o governo Bolsonaro. E ele ainda telefonou, analfabeto que é, para o primeiro-ministro da Índia, para pressionar o primeiro-ministro para que liberasse a vacina, e depois ouviu um sonoro não da diplomacia indiana em relação ao seu desejo. Uma das cenas mais grotescas da história da República foi essa que você reproduziu, e estou aqui contando em mais detalhes. E fez de tudo para evitar a vacina. Nós já tínhamos aqui, Mário, em outubro, 6 milhões de doses da vacina Coronavac. 6 milhões de doses já estavam aqui, porque tínhamos obtido autorização da Anvisa para trazer a vacina previamente. Não tínhamos ainda autorização para aplicar, mas para trazer a vacina, sim. E poderíamos ter iniciado a vacinação logo na primeira semana de dezembro. Não fossem os ataques, os arroubos, as ameaças de Bolsonaro, podíamos ter economizado ainda muitas vidas. Iniciamos no dia 17 de janeiro, como você sabe, mas poderíamos ter iniciado no dia 1º de dezembro. 47 dias teriam salvo milhares de pessoas daquilo que, lamentavelmente, as levou à morte. E, se não bastasse, as aglomerações, os impropérios, a compra de cloroquina, o Brasil jogou no lixo milhões e milhões de reais e milhões de caixas de cloroquina que ele mandou comprar de maneira sorrateira, em volumes absurdos, em caráter emergencial, para absolutamente nada. A cloroquina não salva as pessoas da Covid-19. A ciência sabe disso, os bons médicos sabem disso também. Tirou máscaras de criancinha, chamou de covardes e maricas as pessoas que, como eu e como você, usam máscaras.
convidou as pessoas a saírem de casa, estimulou que comerciantes, prefeitos, desobedecessem governadores de todos os estados brasileiros que determinavam a quarentena, para que desobedecessem, abrissem os seus comércios e simplesmente não usassem máscaras e acusassem governadores e prefeitos que defendiam a vida e a ciência de estarem levando à miséria aquelas pessoas que, por força da pandemia e não por determinação da economia, estavam com seus negócios fechados. É ignorância, conforme já mencionei, Mário, é a ignorância que mata. E eu, como você, e aliás como o governador da Bahia, Rui Costa, justiça seja feita, ficamos ao lado da ciência, porque a ciência salva e, repito, a ignorância mata. Eduardo, por favor. E meu querido governador João Dória, Mário, eu juro que eu esperava ontem o presidente da República falar sobre a fome, falar sobre o aumento da carne, da gasolina, do desemprego, uma palavra mais ou menos de paz, de tranquilidade, porque eu não sei, os senhores e também ouvintes, eu não vi a massa, eu não vi o pedreiro, eu não vi o trabalhador, eu não vi o sertão brabo, aquele que pega na enxada. Sinceramente, me perdoe, eu não consegui enxergar o povo, sabe? O povo que colocou o senhor governador João Dória aí, o povo, a massa que colocou o próprio presidente da República, o povo que elegeu o prefeito Mário Kertz, o povo que me colocou onde eu estou hoje aqui na Bahia. Esse povo, a massa, João, Maria, José, cadê? Cadê João, José, Maria? Me responda aí, por favor, governador. Eduardo, totalmente de acordo. Ainda que eu reconheça que classe média é parte da população, mas foi uma manifestação da classe média, não foi da população mais humilde, mais simples. O povão, como poderíamos dizer aqui. Não haviam esses trabalhadores, não haviam desempregados nas ruas, pessoas que hoje estão sob sofrimento. E Zé Eduardo, nós temos 30 milhões de pessoas em sofrimento no Brasil neste momento. 30 milhões de pessoas entre desempregados e subempregados e quase 10 milhões de pessoas que passam fome no Brasil hoje, não têm o que comer, só comem pela solidariedade de pessoas, instituições, igrejas, associações que ajudam e entregam alimentos para essas pessoas, ou mesmo governos, como é o caso do governo de São Paulo, certamente outros governos fazem também, só aqui distribuímos já 2.300.000 cestas do alimento solidário, 2 milhões de vales para a compra do gás aqui em São Paulo. Certamente outros governos estão fazendo isso também. Mas esta população não foi às ruas, essa população está sofrendo, essa população está morrendo, essa população foi simplesmente sonegada sequer objeto de uma palavra de solidariedade aos desempregados, aos enfermos, aos doentes, aos que estão com fome, aos que estão à margem completamente da sociedade. Zé Eduardo, nós subimos, e Mário, tínhamos 12 milhões de desempregados no Brasil no início deste governo Bolsonaro, ao término do governo Michel Temer. Hoje temos 20 milhões de desempregados no Brasil e mais 10 milhões de desalentados. É um absurdo, é o maior número histórico de pessoas em sofrimento no país. Nós temos 215 milhões de habitantes, portanto, temos quase 14% da população brasileira em total sofrimento. Isso porque não estamos falando daqueles que sobrevivem com R$1.000 por mês para alimentar e sustentar uma família de 5 ou mais pessoas. É o desalento completo. Portanto, eu dou razão a você, Zé Eduardo, dessa sua manifestação, que não há nenhum exagero no que você mencionou agora há pouco. É, infelizmente, o retrato, o triste retrato da nossa realidade no Brasil neste momento. João, eu estou conversando com o João Dória, governador de São Paulo. João, eu estou preocupado com uma declaração de Mário Frias que você não vai inaugurar o Museu do Ipiranga. Você está preocupado? Um autoritáriozão e um autoritáriozinho. O autoritáriozão é o chefe dele, o Bolsonaro.
E o autoritáriozinho, esse artista, aliás, de quinta classe, que hoje comanda o ministério que assambacou a cultura. Nem sequer temos Ministério da Cultura. Ele que tente impedir a reinauguração do Museu do Ipiranga, que segue aqui a todo vapor, 64% da obra já pronta, e vamos entregar em setembro do ano que vem, Mário, um museu revigorado, ampliado, aperfeiçoado, o novo Museu do Ipiranga, o Museu da Independência, 200 milhões de reais de investimento privado, capitaneado aqui pelo governo de São Paulo, na recuperação deste museu, que quando nós assumimos, Mário, há quase 10 anos estava paralisado. Eu não fico aqui avaliando o passado, nem acusando quem deixou de fazer, porque eu não perco tempo com o passado, eu invisto tempo trabalhando no presente e garantindo o futuro. Mas de um museu paralisado, hoje é um museu revigorado. Já iniciamos, inclusive, a contagem regressiva. Eu postei recentemente para você imagens do museu, a parte externa e interna, totalmente remodelado, ampliado. Ele praticamente duplicou de tamanho, crescendo 5 andares para baixo, sem nenhuma modificação na sua fachada e, obviamente, sem nenhum risco ao museu. E totalmente em processo de recuperação, quase 70% do museu já prontos. E em setembro do ano que vem, Mário, quero convidar vocês, Zé Eduardo, se puderem vir a São Paulo para conhecer esta beleza do novo Museu do Ipiranga. Anteontem, iniciamos agora a reforma de todos os jardins do museu, que são belíssimos, são jardins franceses, também dos monumentos que estão na parte externa do museu, e o grande monumento à Independência. Revitalizamos o córrego do Ipiranga, que estava poluído, agora está despoluído. Estamos fazendo agora a revitalização paisagística desse córrego e, com muito orgulho, fazendo aquilo que é obrigação de um governo, que é proteger a memória e a história do seu povo e de uma nação. Agora, veja o que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que está sob responsabilidade, sim, do governo federal. Além de ter sido fatalizado por um triste incêndio, veja como está o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Está com andaimes e com as obras praticamente paralisadas, ao invés de estarem aceleradas. É nisso que o tal ministro Mário deveria se concentrar, ajudar a recuperar o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ao invés de falar em impropérios e dirigir ameaças ao governo de São Paulo, que está recuperando o nosso Museu da Independência, o novo Museu do Ipiranga. Muito bem, João, Zé Eduardo, eu e todos que escutam com muito prazer, sempre agradecemos aí a sua assessoria, inclusive Márcia Franco, que é excelente e sempre nos coloca em contato. Eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades para conversar. Um grande abraço e sucesso para você, João. Zé Eduardo, Mário, muito obrigado pela oportunidade. Márcia está aqui acompanhando a entrevista. Diz que já está devendo um almoço a você pelo elogio público que você acaba de fazer a ela. Quando você vier a São Paulo, ela será anfitriã de um almoço para você. Ela está aqui perto, acompanhando. Está de máscara, mas eu estou vendo o sorriso nos olhos da Márcia. Sua admiradora como eu, já lhe deve um almoço quando você vier aqui a São Paulo. E, Mário, é sempre uma enorme alegria falar com você. Me dá muita saudade da Bahia, saudade do tempo que você foi o grande prefeito da nossa cidade de Salvador. Você sabe que meu pai foi soteropolitano, nasceu em Salvador. Sim, claro. Minha avó Maria Carolina, meu avô João. Então, ao falar com você, ao falar com a Bahia, ao falar com o Zé Eduardo, me dá muita saudade da minha terra também, eu posso chamar assim, metade do meu sangue, metade da minha alma, é aí da Bahia. E felizmente, Mário, temos pessoas como o Zé Eduardo, pessoas como você, que defendem não apenas a Bahia, os valores dessa linda terra, onde começou o Brasil, mas os valores do nosso país, da democracia, da liberdade, dos princípios que nos movem a todos para a proteção do nosso povo, da proteção do Brasil de hoje e, principalmente, Mário, o Brasil do amanhã, que será muito melhor que o Brasil de Bolsonaro. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Você ajudou a transformar meu dia num dia melhor. Muito obrigado. Um ótimo
dia a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas também. Fiquem com Deus. Eduardo, um grande abraço para você também. Um abraço, querido.